Hoje vamos explorar aqui no Doutor Podcast um tema que nos acompanha em toda a nossa vida, o envelhecimento. Envelhecer é inevitável, mas a forma como a gente quer envelhecer é uma escolha. E por isso hoje eu trouxe uma especialista em envelhecimento e envelhecer com saúde e junto com a estética, que é a doutora Rafaela. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, Rafaela. Olha, é um prazer te receber aqui no nosso espaço, né, no nosso Doutor Podcast. E eu sei que hoje você vai entregar muitos segredos para gente, na verdade, envelhecer rejuvenescendo, não é isso? Isso. Rafaela, vamos começar. Primeiro, eu quero entender como você começou a ter esse prazer, né, de estudar mais sobre o envelhecimento, mas de forma com que as pessoas possam chegar, né, em certas idades, né, chegando aí na fase mais idosa, né, que hoje o idoso, vamos dizer, 70 anos, Daí para cima, né, daí para cima, dependendo né? do idoso. Então, assim, como você começou com esse trabalho, né, trabalhando o rejuvenescimento? Tudo começou lá no início, eu sou fisioterapeuta. E a abordagem do fisioterapeuta é exatamente isso: é deixar as pessoas o mais tempo possível funcionais, autônomos, donos Uhum, de si, conseguindo fazer tudo da melhor maneira possível, né? O nosso mote de trabalho é reabilitar, é trazer do processo que está estruturadinho e complicado para a pessoa fazer as atividades da vida diária dela e daí uhum, para frente ela conseguir desenvolver isso em várias áreas que são correlatas às áreas médicas. uhum. E quando a gente fala de envelhecer, é um processo como foi iniciado, né? É inevitável, nós vamos Uhum, envelhecer. Mas sim. de que adianta envelhecer sem qualidade, envelhecer sem autonomia, numa fase da sua vida que é uma das melhores fases, que é onde você tem consciência das coisas, você tem história para contar, é, você pode influenciar várias pessoas com o teu histórico e daí você tá preso numa cadeira de roda, você tá numa cama, você tá dentro da sua casa somente de frente para uma televisão, você não poder Uhum, explorar esse momento da sua vida. verdade. Então, o envelhecimento, ele vai acontecer, mas ele tem que acontecer da melhor maneira possível. E nada melhor para fisioterapia do que isso, porque o fisioterapeuta ele já tem esse feeling aí da Uhum, autonomia. uhum, Juntar isso a um processo que é fisiológico, é normal, todo mundo vai passar por isso, e isso entrar preventivamente, o que que eu posso fazer para esse indivíduo envelhecer bem, uhum, mais autônomo e melhor, se sentir excelente nesse processo e uhum. não achando que não serve mais para nada, não é isso, né? É. Ele serve muito para muitas coisas. Então, não tem como pensar em envelhecimento sem não pensar em autonomia, funcionalidade, nessa dinâmica. E aí nós unimos isso. E trabalhar com prevenção é muito mais legal do que trabalhar com Com doença, certeza. né? O resultado é mais rápido, e o Uhum. benefício é melhor. E o que você quer ao longo do tempo, que é essa qualidade de vida, a gente consegue atingir. Então, começou por aí. Eu sempre pensei no processo preventivo e no Uhum. processo curativo no início aí da minha profissão. Nossa, excelente, muito bom. E existem alguns aspectos que a gente consegue, porque a gente sabe assim, sol, né? Raios solares, às vezes até a luz, né, de dentro de A casa luz também, azul. né? A alimentação, tudo isso influencia para o envelhecimento ruim, não é isso? Uhum. Quais são os fatores hoje que você vê que você consegue estar orientando os seus pacientes, né, para que eles se cuidem, né, para que tenha também essa progressão desse envelhecimento mais saudável? Então, para envelhecer bem, envelhecer da melhor maneira possível, tem alguns fatores que precisam ser observados durante a sua vida inteira. Uhum, Então, isso vai começar lá na sua juventude. É uma reeducação mesmo das coisas. sim. Então, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, cuidar da nossa pele. Tudo que envolve diretamente a pele. A gente falou de sol, sol Uhum, em excesso. Todo mundo adora praia, né? Mas tem sim. que ir protegido adequadamente, com fator de proteção alto. E nós orientamos acima de 80. Ninguém gosta É porque quer ficar mesmo. super Aham, moreninho, né? marquinha de Mas. biquíni, né? E o seu rosto, que lá na frente vai ficar cheio de marcas. Uhum, Então é importantíssima a proteção. Proteção com roupas UV também é legal fazer, protegendo sua pele de uma forma geral. uhum, Alimentação equilibrada. Então, tudo que a gente come
vai ser redistribuído no nosso organismo bioquimicamente, se transformando em aminoácidos. Esses aminoácidos são os carrinhos que vão formar as proteínas, e as nossas proteínas é o que forma tudo no nosso corpo. Então, se eu me alimento adequadamente, eu vou nutrir o meu corpo com esses aminoácidos que eu não consigo produzir, e isso vai favorecer um monte de substâncias que têm relação com a pele, por exemplo, como é o caso do colágeno, da elastina, que com o tempo a gente vai perdendo. Então, se eu me alimento melhor, eu ajudo na produção, eu incentivo a produção dessas substâncias que no envelhecimento eu tenho uma redução bem abrupta na sua produção. Se eu já me alimento bem com o tempo, a tendência é envelhecer melhor no corpo no geral, né? Falando da pele, mas no corpo no geral. Sim. Atividades físicas. Ninguém gosta de falar disso, né? Mas, tá emagrecer, atividade física. É atividade física. Não tem jeito, né? Não tem dá pra jeito. correr. Atividade física libera hormônio. E hormônio é extremamente importante na constituição de todo o metabolismo do nosso corpo. Então, ele vai agir na minha pele, ele vai agir em toda a estrutura, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo que eu necessito para minha pele, que quando eu vou ficar mais velha, esse fluxo vai reduzir por conta do envelhecimento. Olha. Ele ajuda no carreamento de água, de líquidos. Então, é fundamental. Faz eu dormir melhor, faz o meu dia a dia render mais. Então, me torna mais ativo. Se eu já tenho esse costume desde muito cedo, a chance de eu envelhecer melhor e com maior qualidade é bem maior. Já tem um monte de artigos científicos relacionados a doenças crônicas também. Pessoas que fazem atividade física têm menos chances de desenvolver doença crônica. Minha tese de doutorado foi em Alzheimer, né? Não foi em estética, mas a minha tese comprovou que se você faz atividade física por períodos já há bastante tempo, você reduz em um quarto, 25% a chance de desenvolver a demência, caso você tenha o gene para demência. Nossa, então, sem medicação, sem nada, sem só a questão do exercício físico. Então, o exercício físico é bom para tudo e vai te ajudar, tanto na autonomia e nos processos crônicos, né, que vão acontecer ao longo da vida, quanto a manter a sua beleza. A firmeza da sua pele, força muscular, tudo isso auxilia aí. A gente tem as vovós fitness, né? Tem mesmo. Já deu até vontade de ir na academia hoje, né? Pra estimular o hormônio que você falou. Sim. Né? Rafaela, mas a gente sabe, né? A alimentação com certeza é a base de tudo, né? Todos os cuidados que a gente precisa ter também com o sol, igual você citou, né? Tudo isso é importante. Mas hoje, para você também, qual é a sua visão que você vê dos tratamentos estéticos? Quais seriam, assim, os ideais, né? Porque a gente sabe que tem vários, né? Mas quais seriam, assim, os ideais para a gente realmente começar, né, com os tratamentos que, às vezes, o que a alimentação, né, a sua alimentação não te proporciona aquilo tudo que você precisa, Sim. né? E hoje, nessa variedade de tratamentos que a gente encontra, né, tanto injetáveis, né, aparelhos, né, e tal, qual que você acredita, assim, que vai trazer um resultado melhor para rejuvenescer esse paciente? Que é fundamental na estética para o rejuvenescimento, inicialmente é uma boa avaliação. Seu envelhecimento é diferente do meu, que é diferente do próximo. Então, cada um vai ter uma métrica diferente. Mas existem alguns procedimentos que eles são alicerces. Boas casas são construídas com bons alicerces. Verdade. Se você não tem um bom alicerce, tudo que você vai fazer para frente provavelmente ou vai durar menos, no caso da estética, não vai ter a durabilidade que você gostaria, ou não vai atingir o seu objetivo. Então, a gente tem um alicercezinho básico da casa aí de quem está envelhecendo. E aí, quando eu falo envelhecendo, desde que você nasce, você está envelhecendo. Mas em que momento, né? Então, lá pelos seus 40 anos, você já tem que estar preocupado com esses alicercezinhos aí. Então, o primeiro que a gente sempre indica e orienta é a parte da toxina botulínica, por conta das rugas de expressão. A toxina diminui a função da atividade da força do músculo, ela não paralisa totalmente por um período de tempo, e aí ela reeduca os movimentos da tua face e faz com que você deixa mais lisinha, o rosto mais aberto, né? A sobrancelha mais alta, o olhar mais aberto, mais expressivo. E aí você já sai com 10 anos a menos. Vamos pensar da toxina, a toxina é muito boa. Em segundo plano que eu digo assim, né? No nosso planejamento, entram os bioestimuladores de colágeno. Falta
quando a gente envelhece, a gente diminui a produção de colágeno. E o Sim. colágeno, ele é extremamente importante para a firmeza e a estruturação da nossa pele. Uhum. Então, o que que faz a falta de colágeno? Descer a pele, né? Uhum. Despencar, ficar com aquela cara mais... Todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama. Aparecer aquele bigodinho Uhum. chinês, que todo mundo chama atenção. Então, o bioestimulador de colágeno é um tratamento excelente, onde eu tenho uma reposição através do injetável, né? Uma reposição de colágeno onde você precisa. E é um tratamento fundamental, porque não adianta colocar qualquer outra coisa à frente sem que você tenha estrutura, você tenha a sua base aí da sua casa. Uhum. Então, o bioestimulador, ele é simplesmente fundamental. E depois, os preenchedores. Os preenchedores com ácido hialurônico, que é um preenchimento extremamente tranquilo, sem efeitos colaterais muito estruturados, e diferente, né, dos preenchedores anteriores, né, permanentes. O ácido hialurônico, a gente produz esse ácido, com o tempo a gente deixa de produzir na quantidade que deveria também, e aí vão vincando as coisas no nosso rosto. E aí ele vem finalizando, dando aquele toque, aquela pincelada final, depois do tratamento com colágeno, preenchendo aquelas áreas que você necessita, onde você perdeu o coxinho de gordura. E aí é fantástico. Então, esses 3 seriam um alicerce. A basezinha para dar aquela levantada. E você comentou, né, do bioestimulador e dos preenchedores, né? Mas, assim, qual que é a diferença nítida, assim, que você vê neles, né? Porque é o que você citou. Com o envelhecimento, a gente vai sentindo esse derretimento, né? Infelizmente, né? Esse derretimento. E aí acaba aparecendo realmente, né? A bigode chinês, né? Às vezes essa linha de marionete, né? Vai surgindo aí esses incômodos, né? E eu vejo que tem pessoas que já vai direto para preencher, né? E eu vejo pessoas que já vão direto primeiro para bioestimular, né? Qual é essa diferença de molécula, de produto de cada um? Sim. A diferença entre os preenchedores e os bioestimuladores está diretamente ligado no seu objetivo primário. E são substâncias bioquímicas também diferentes. Mas, primeiro, o objetivo dos preenchedores. O preenchedor, ele vem para sustentar aquelas áreas onde eu perdi gordura quando eu envelheço. E essas áreas é que vão dar esses buraquinhos que vão aparecendo na gente, esses vincozinhos que vão aparecendo. Então, se a pessoa, vamos lá, a diferença e a indicação, Sim. né? Se a pessoa vem até o consultório e ela tá muito marcada, eu, primeiro, para dar aquela liberada, aqueles 10 anos que a gente promete de cara, vamos preencher. A gente preenche, melhora essa dinâmica, essa arquitetura do rosto, inicialmente, mas logo em seguida eu falo, ó, para a gente conseguir manter bem o seu preenchimento, organizar o teu rosto, a gente vai precisar bioestimular colágeno, porque o colágeno, ele é o amigo da firmeza da pele. Senão você vai começar a desabar mais rápido do que você deveria. Então, o preenchedor, o nome já diz, ele preenche espaços aonde eu perdi gordura. O bioestimulador não, ele vai agir onde foi colocado, estimulando a produção do colágeno ali. Então, ele reestrutura a pele, ele cola a pele de volta no lugar. Então, um complementa o outro. E aí, se o meu paciente chega no consultório, mas ele já chega com menos vinco, ele tem os vincozinhos, já começou a marcar, mas não está tão marcado, aí a gente propõe o bioestimulador, que trata inicialmente, porque na hora do preencher, se ele precisar preencher mais na frente, provavelmente ele vai precisar de menos produto. Porque ele não vai estar tão marcado mais, porque o colágeno já agiu, já reestruturou o rosto dele e reduziu os vincos, as linhas de expressão. Então, ele vai usar menos toxina botulínica, ele vai usar menos preenchedor. Então, depende de quem está na sua frente do que tem. E aí, dos bioestimuladores, a gente tem 2 tipos de bioestimulador. Né? Tem o ácido polialilático, tem um nome famoso, a gente não pode falar o nome famoso dele, mas tem ele, e hidroxiapatita de cálcio, que também tem indicações diferentes. O ácido polilático, todos os 2 são bioestimuladores de colágeno. E o ácido polilático, ele é como se ele trabalhasse em peles que têm menos colágeno e precisam de mais atuação. Aquela pele mais surradinha, derretida, ácido polilático. Se não, se é uma pele mais jovem, começou, a gente falou de prevenção, começou, a hidroxiapatita
funciona belíssimamente. Não precisa ser o ácido hipoalergénico. Porque tem gente que já chega no consultório, eu quero aquela marca, isso ou eu mesmo. quero aquilo. E eu falo, não Não precisa. é indicação, né? Você ia gastar, assim, 2 vezes mais Uhum, por conta da indicação, uhum. e você pode gastar 2 vezes menos por enquanto. Ou não, realmente você vai precisar dessa condição. Mas todos dois, o objetivo é o mesmo, tratamento e bioestímulo. Uhum. Rafaela, se alguém opta a hidroxapatita, tem indicação de ácido polilático, mas quer hidroxapatita porque quer, por causa do nome. Uhum. Você pode fazer? Posso fazer. Vai dar certo? Vai dar certo também. Claro que a minha expectativa em relação à qualidade do resultado, com certeza o ácido polilático seria melhor. Mas não quer Entendi. dizer que o outro não vai dar certo. Aham, Se vai ela estimular bater o também, pé, eu né? quero. Não tem problema. Só deixar o paciente bem consciente da indicação do Uhum. produto, de como utilizá-lo e do que ele vai ter de resultado mais rápido ou melhor. Porque às vezes ela ia fazer 3 sessões do ácido polilático, agora com a hidroxapatita ela vai ter que fazer 4, 5 para ter o resultado. Ah, Por entendi. conta do poder da Uhum. estimulação de colágeno para aquele rosto X. Então, Entendi. tem modificação. Para pessoas mais velhas, Uhum. o ácido polilático normalmente é melhor do que a hidroxapatita. Mas vai depender do tipo de envelhecimento que essa pessoa tem. Porque às vezes chega uma senhorinha para mim, com seus 65 anos, minha sogra, posso falar da minha sogra, né, gente? Pode. Minha sogra tem uma pele ótima e ela não tem indicação. É mesmo. E chega uma pessoa mais jovem, eu vou atender até uma paciente mais jovem agora, que é produtora rural. Então, ela Uhum. tá sol Sol. direto, Aham. extremamente marcado, uma menina Uma linda, pele maltratada, uma né? pele maltratada. Ela tem menos 40 anos. Ela tem indicação de ácido polilático. Então, se a gente Não. fala de idade, você vai Uhum. pela qualidade da pele, Sim. você tem indicação mais para um, mais para outro, para você ter um resultado mais rápido, mais assertivo. Uhum. Então, o bioestimulador ele é mais complicadinho do que o preenchedor, É nesse mesmo. sentido de Aham. indicação e de qualidade. Mas os resultados são fantásticos. O antes e depois, muito legal. Que legal. E o legal também é que ele vai estimulando ao longo do tempo, Ao né? longo do tempo, a gente tem um resultado. Normalmente, a gente faz uma indicação de 3 sessões para os Uhum. pacientes, assim, que é um plano básico, né? Uhum. De 3 sessões. Essas sessões. A resposta do paciente vai dizer também o tempo intersessões. Então, eu posso ter de 30 em 30 dias e a gente terminar as 3 sessões, Uhum. ou não. Respondeu tão bem na primeira sessão que ela não precisa fazer daqui a 30 dias, ela vai fazer daqui a 60 dias. Ela respondeu tão bem que ela vai fazer daqui a 90 dias. E aí fazer sessões de 60, 60, 60, 90, 90, 90. Depois você vai ter que fazer uma sessão só de reposição anualmente daquilo. Resolveu o seu problema e reduz a necessidade de outros processos estéticos. Uhum. Se as indicações forem corretas, se o planejamento for legal e for cumprido, você vai precisando cada vez menos, inclusive da toxina É mesmo. Também. também. E o do bioestimulador, às vezes eu sempre ouço muito assim, tem que usar 2 ampolas, 3 ampolas em uma sessão. Isso é correto também? Depende da quantidade necessária de pontos que precisam de colágeno naquele rosto. Então, quanto mais derretido eu tiver aquela pele, quanto mais pesado Uhum. tiver aquele rosto, maior vai ser a necessidade. Então, depende Hum. muito. Mas, normalmente, uma ampola atende bem, porque ela tem uma quantidade de mls bastante expressiva. E aí, tendo uma boa técnica e uma boa distribuição do produto, a Uhum. gente consegue tranquilamente com uma ampola. Se eu tenho paciente de Ah. 70 anos que Uhum. com uma ampola resolve tranquilamente. Pensando em idade, em Ainda, despencar, aham. Se resolve. uma pessoa jovem, se algum profissional falar assim, não, vou colocar 2 ampolas, vou diluir menos, né? E vai precisar fazer 3 sessões. Não precisa disso tudo, Não né? precisa. Eu acho que existe a indicação do fabricante, existem Uhum. as indicações nos artigos científicos muito claros sobre isso. E aí, fazendo o que é da maneira correta, você tem um excelente resultado. Diluindo da maneira certa, o que o fabricante traz, porque a gente tem diferenças entre os fabricantes, apesar de ser o Uhum. mesmo produto bioquímico. Usando a estrutura do fabricante, não inventando moda, né? Uhum. Escrevendo de caneta Bic, não inventando moda, você escreve bem. Aham. Não precisa de muita coisa. E tem o resultado que você espera. Porque às vezes você onera demais o cliente sem Uhum. necessidade. Ele vai ter o Sim, resultado. sim. Ou
ele quer um outro procedimento, você onerou ele aqui, ele não vai conseguir fazer o próximo procedimento por conta disso, e a gente consegue realizar o sonho dele de fazer mais com menos. Por que vou fazer mais? Se ele precisar de mais, sim, aí é indicação. Ou área de localização. Muita gente usa bioestimulador em outras áreas, barriga, por exemplo, Sim. bumbum. Aí é extensão. Então, localidades maiores vão precisar de Mais uma produto. quantidade maior de produto. Dependendo do objetivo, né, de cada estruturação. Então, Sim. doutora Bumbum, aquele bumbum maravilhoso, Aham. uma ampola não vai fazer milagre. Ali não tem como. Sim. Né? Uma barriga que está pós-parto, por exemplo, que precisa, né, retornar, colar de volta, a pessoa já emagreceu tudo que deveria, vai fazer a estruturação do estimulador, vai gastar mais, vai gastar umas 3 ampolas, dependendo do tamanho da paciente ou do paciente. Os meninos também gostam muito. E aí não é depende. restrita a mulheres, né? Não, os homens é fantástico o resultado, eles ficam mais gratos que as meninas. Olha. Cada vez mais homens procuram a parte estética para ter querem se resultados. cuidar, querem se Querem sentir se bem, cuidar. autoestima, autoconfiança, né? Com certeza. Porque estética não é só esse físico, é o mental também, né? É o mental também. Olhar no espelho e estar feliz com você. Tudo começa aí. Você acorda, olha no espelho e fica feliz. Sim, verdade. E, Rafaela, voltando lá no bioestimulador também, às vezes eu ouvi assim, o bioestimulador tem uma regrinha 5x5, que você tem que massagear de 5 em 5 horas durante 5 dias. Como é que funciona? E por que que funciona isso? Porque durante o processo dos 5, a gente chama regra dos 5, né? 5 minutos durante 5 dias, né? Por um maior período de vezes no dia possível. Então, 5 vezes ao dia. Então, 5 Entendi. minutos durante 5 dias, 5 vezes ao dia. Essa é a regra dos 5. E quando você vai estimulando a pele é cheia de receptores no sistema nervoso que vão direto para o sistema nervoso central. Então, esses receptores captam o seu toque e falam: opa, tem alguma coisa acontecendo naquela área. O que está acontecendo naquela área? O bioestimulador entrou ali, a substância entrou ali, e aí ela vai produzindo uma série de reações bioquímicas que vão gerar a produção de colágeno. Quando você toca a pele e estimula essa pele com a massagem, você está mandando mais uma informação para o cérebro de que aquilo que está acontecendo ali é extremamente importante. O cérebro entende isso e manda as informações para que a produção de colágeno realmente tenha aquela importância necessária. Olha. E aí, por isso, faz toda a diferença no resultado final. E a gente tem que explicar isso para o paciente, porque é chato, né? Você tem que massagear tanto tempo, por tanto tempo. Explicar para ele que é importante. Evita nódulos, porque a gente está colocando, injetando, né? Através de cânulas, a substância. Então, pode ser que em algum lugar pare e forme um nódulozinho e edemacie aquela área, né? Enche aquela área. Então, com a massagem, isso não vai acontecer, tratando a firmeza que a gente quer. E sempre a massagem na direção do efeito lifting, né? Para cima, que é o que você quer. Você quer subir. Então, a gente não massageia para baixo, a gente manda a informação para o lugar certo. Para cima, para cima. Para ficar tudo, né? Tudo esticadinho. Tudo esticadinho. Bem preenchido. Bem preenchido, isso aí. E a questão do ácido hialurônico também, né? Dos preenchedores. Às vezes eu percebo as pessoas se queixando. Fiz e não durou muito tempo, né? Então, assim, você que domina dessa parte de bioquímica, quando faz a aplicação do preenchedor com ácido hialurônico, qual é a reação dele no nosso corpo? O ácido hialurônico no nosso corpo, ele é muito importante, ele é uma substância que a gente já produz, mas o que ele mais chama atenção, ele adora água, ele puxa a água, ele hidrata a sua pele. Então, além de preencher, ele trata com a questão da hidratação, que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o viço da pele, a estruturação da pele, né? A pele vai ficando mais opaca. E o ácido hialurônico, ele traz o viço de volta, a beleza de volta, o brilho de volta, por conta que ele puxa a água, ele é hidrofílico, ele é amigo da água na bioquímica. Então, se tem água no seu organismo, a tendência da água é ir em direção aonde a substância foi injetada. Então, aquela área vai ficar mais brilhosa, mais bonita, independente do preencher. Vai preencher e vai deixar brilhosinho. Eu normalmente falo para as minhas senhorinhas, falo assim, você tá igual a Branca de Neve. Você saiu daqui vermelhinha
porque, né, além Aham. de puxar água, todo o sistema circulatório fica em torno daquilo ali, gerando novas respostas. E aí vai ficar vermelhinho no momento que faz a aplicação. Você tá vermelhinha e tá brilhosinha, igualzinha a Branca de Neve. Falo para as minhas princesinhas, que viram princesinhas. É, já sai dali já se sentindo rejuvenescidas, né? Rejuvenescido, exatamente. E além dos preenchedores, né, com ácido hialurônico, também tem alguns procedimentos com ácido hialurônico, mas que não são preenchedores, né? Isso. Porque depende dos preenchedores. O ácido hialurônico, que não é preenchedor, depende da densidade dele. E tem ácido hialurônico com densidades menores. Uhum. Então, são apenas tratamentos voltados à hiperidratação. Eu preciso de uma Ah, sim. hiperidratar essa pele. Uma pele Uhum. extremamente ressecada, Uhum. que não vai responder bem a qualquer tipo de tratamento estético, exatamente porque falta água. A Uhum. água é a base de toda a reação química do nosso organismo. Se não tem água, qualquer tipo de reação química vai ficar prejudicada, né? Fora as enzimas, a água é extremamente importante. Uhum. Então, hidratar a pele é fundamental. Tanto via água, beber a água, Aham. quanto com procedimentos à base, por exemplo, de ácido hialurônico, que é uma substância que puxa a água. Uhum. É importante. E existe uma idade assim ideal para você começar a se tratar, né? Que vamos falar que é um tratamento, né? É um Que é tratamento. uma prevenção. Para você não se sentir, né? Ai, meu Deus, já derreteu tudo. Antes que isso aconteça, existe essa idade ideal ou não? Não existe uma idade ideal, existe uma idade recomendada, Uhum. né? Normalmente, parece que não, mas a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, É, 25 anos. com vinte e Vou cinco. fazer uma toxina botulínica preventiva 25 anos. Porque, querendo ou não, a gente já tem linha de expressão. A gente faz expressão no nosso Sim. rosto. E essa expressão, com o tempo, vai fazer as linhas fixas. A gente chama de linha dinâmica, que é quando ela Uhum. aparece apenas do movimento. E as linhas estáticas, quando, independente do movimento, ela tá ali. Uhum. Ah, eu não quero ter linha estática. Toxina botulínica vai resolver a sua vida. Você não vai ter Uhum. linha estática, porque você tratou a dinâmica no momento correto. Ela consegue eliminar a dinâmica. A Aham. estática, ela suaviza, mas a dinâmica, ela elimina. Então, eliminando a dinâmica, eu comecei a trabalhar toxina aos Uhum. 25 anos, eu vou muito e muito, muito tempo sem linhas de expressão. Tenho 30 com cara de 25, tenho 40 com cara de Uhum. 35. Vamos sempre trabalhar Uhum. de 10 em 10 para não aumentar muito a expectativa do povo. Aham. Mas é mais ou menos isso. Você permanece bem. Mas quando você começa muito cedo, né, já aplicando a toxina, porque existe muito mito no mercado, né, de Uhum. falar, ah, o seu corpo acostuma, né, ah, não funciona mais, né? E qual é a verdade? Ó, a toxina botulínica, ela tem indicações e Uhum. tem tempo de ação. Nós não podemos aplicar a toxina com menos de 3 meses entre uma aplicação e outra. Por quê? Porque ela é uma substância que o nosso corpo não produz, é uma substância Uhum. diferente, né? Aham. Através aí da bactéria. A tendência do nosso organismo é produzir células que vão repelir, que vão se defender dessa substância que não Ah, existe ali no organismo. uhum. Se eu começo a aplicar indiretamente várias vezes, o meu organismo Uhum. vai produzir células de defesa como se fosse um efeito de vacina mesmo. E vai Ah, transformar, vai sim. produzir uma vacina em você contra a toxina. E ela passa a não funcionar mais. Isso independente da marca da toxina. Aham. Né? Qual é o pulo do gato ou da raposa, Aham. né? Que a gente fala. Tratamos com a toxina, fez os 3 meses, você quer fazer a aplicação de novo, porque o que faz com as meninas, né? Fez comigo também. A gente fica viciado, né? Uhum. Parece uma Sim. linha que não existe. Começou ali, doutora! Pelo amor de Deus, a minha toxina foi embora. Não foi, ela está indo. Ela vai devagar. Aham. Calma. Deixa retornar para que a gente faça a próxima aplicação. Aí, o que a gente faz lá na Longevitude é um dos nossos pulos do gato lá. Uhum. É a fazer a aplicação de 3 em 3 meses para auxiliar esse paciente. Se ele puder ficar mais, ele fica mais tempo. Uhum. Então, não necessariamente ele tem que fazer de 3 meses. Se ele puder ficar mais, melhor para ele. Melhor financeiramente, melhor para ele também. Sim. E fez 3 aplicações com uma marca, daqui a pouco eu faço 3 aplicações com outra Ah, marca. você muda. Eu mudo a marca, Uhum. e mudando a marca ajuda a reduzir o efeito vacina, a Ah, chance do efeito entendi. vacina.
Só que o que é mais legal da toxina não é isso. Porque a toxina, ela paralisa parcialmente, né, o Aham. movimento. No que ela faz isso? Você se reeduca a não fazer aqueles movimentos que você fazia antes, porque você não consegue, a toxina não deixa Aham. você fazer. E Uhum. aí, quando ela passa o efeito, você parou de fazer o movimento. E isso vai para sua vida. Então, mesmo você começou a aplicação, suas primeiras aplicações foram de 3 em 3 meses, provavelmente as próximas, com uma boa marca de toxina, Uhum. vão ser de 6 em 6. Porque vai começar a aparecer depois, porque você não força, não fica testando a toxina Uhum. botulínica, não fica fazendo Aham. careta. Ela não faz careta, não testa a toxina, ela dura mais tempo. E é isso, a minha, quando eu comecei, era de 3 em 3 meses, me usando como exemplo, né? Uhum. Hoje a minha aplicação é de 7 meses, quando vai começar a aparecer a linha de volta. Então ainda É, tem isso, tem isso, né? Porque a toxina ainda te ajuda a educar as suas das suas expressões, expressões. né? Nossa, Então você isso imagina, você começa com 25, ó, para aparecer uma linha fixa, é, demora vai bastante tempo. demorar. Mas hoje eu tenho percebido até, vou falar pessoas, porque é mulheres e homens, né? Uhum. Com expressões já marcadas muito cedo. Por exemplo, a minha filha de 19 anos, ela já faz, né? Já aparece ali, você já percebe um certo grau, assim, de flacidez na pele, né? Ela até me fala, eu já quero fazer bioestimulador. Eu falo, você tem 19 anos, é muito nova ainda, né? Mas tem alguma contraindicação para as pessoas Não, jovens não, não, assim? não. Nós recomendamos acima de 16 anos, se quiser Ah, fazer algum é? procedimento, mas pode. Não tem impedimento. É bem indicação mesmo. Poxa, tá aparecendo linha, tá Tá marcando muito, incomodando, né? pode fazer. Não Pode tem, não fazer. tem contraindicação. A gente não faz em criança, né? Aham. Em adolescente, no início do processo da adolescência, não. Uhum. Mas já tá estabilizado a parte hormonal, basicamente, já dá para fazer Ah, sim. Não tranquilamente. tem problema, né? Não, não tem problema. E a partir dos 40, né, a gente falou sobre os bioestimuladores, né, sobre o ácido hialurônico, a gente falou sobre a toxina botulínica, né? Tem outros tratamentos também que são recomendados a partir dos 40 anos, porque quando chegou nos 40, né, a gente já tá tão mais precário, né, de colágeno, de elastina. Tem outros tratamentos ali que podem auxiliar Tem também? tratamentos, aí acaba entrando na dinâmica de outros profissionais que vão estar em associação com a gente, né? Os dermatologistas são Hum, muito bem-vindos nas prescrições dos nutracêuticos, né? Os biomédicos também, dos nutracêuticos que vão auxiliar na produção de determinadas vitaminas, uhum, aminoácidos que você uhum, precisa. E vão estar em associação, vão precisar ser feitos para que você tenha uma durabilidade daquele procedimento que você fez melhor. Não vão uhum, entrar em associação. Existem também aparelhos de ultrassom, por exemplo, micro e macro focado, não posso falar aqui o nome do uhum, ultrassom, que também auxiliam nesses efeitos lifting que as mulheres desejam tanto. E uhum. aí a associação, que é o outro pulo do gato, né? A associação entre essas máquinas, esses aparelhos que vão auxiliar junto com o bioestimulador, ou com a indicação da toxina, ou com a indicação aí do preenchedor, que vão fazer a mágica realmente acontecer e aquela face tomar uma nova proporção harmonizada. Uhum, Isso é importante. A uhum, harmonização não sim. é modificação. Harmonizar é deixar organizado, bonito, de acordo com as suas feições e com a sua idade. Então, a gente não Uhum, vai transformar o senhorzinho de 95 anos em um senhor, um jovem de 20 anos. Nós sim. vamos ter uma pele legal, um rosto legal para 95 anos. Uhum. Então, isso é importante. Se o paciente vem se cuidando, né? Chegou nos seus 70 anos, muito bem, né? A gente sabe, mesmo a gente cuidando, os 70 anos também não vai estar, como você falou, com um rostinho de 20, Uhum. né? O tratamento para esse paciente de 70, ele é igual para um paciente de 40? Depende do paciente, vai depender da pele. Como eu te falei, né? Eu tenho pacientes jovens que têm peles muito envelhecidas, por Uhum, conta da dinâmica de envelhecimento que a gente chama de envelhecimento extrínseco, que é a forma que as pessoas têm de vida que uhum, gera um envelhecimento mais rápido. sim. E tenho pessoas mais velhas que estão envelhecendo ali pau a pau, vamos dizer assim, Uhum, com a idade com que aparenta, aí sim vai haver diferença entre um e outro. Vai haver diferença na quantidade, de repente, da substância que é necessária para aquele indivíduo e que pode ser aplicada naquele indivíduo, porque a resposta biológica
da pessoa mais velha é diferente da resposta biológica da pessoa mais jovem. Então, se há diferenças em respostas biológicas, as indicações e os quantitativos de substância também são diferentes. Então, não tem uma receita de bolo, começo assim e vou progredindo dessa maneira. Não. Cada paciente vai te exigir um conhecimento específico, tanto sobre o produto, a aplicação do produto e a inserção daquele produto relativo à resposta biológica daquele indivíduo. Não vai ter diferença nesse ponto. Então, a gente tem diferença da idade, de como eu envelheço extrinsecamente, vou precisar de mais ou de menos e de como isso. E eu estou mais velho, tenho uma pele boa, vou precisar, porque o meu corpo não produz, eu vou precisar para continuar mantendo a minha pele legal. Aí eu tenho que ter cuidado com o quantitativo que vai ser aplicado direitinho para eu ter um bom resultado, porque senão eu posso ter bastante efeitos colaterais por conta da não resposta adequada do organismo de acordo com a idade. Entendi. E o paciente que faz um procedimento, ele precisa se privar de alguma coisa? Não, não. A maioria dos procedimentos, vida normal, vida que segue no dia seguinte. Procedimento que a gente pede certos detalhes, né? São procedimentos que estão ligados a substâncias que vão à pele e que são restritivas ao sol, como a blefaroplastia, né? Sem corte. O paciente não pode pegar sol. Então, tem algumas coisas que impedem. Tanto que por exemplo, Rafaela, só faço um paciente no inverno. Porque eu preciso confiar nele 100%, porque senão ele volta com a pele manchada e fala assim, ih, Rafaela manchou minha pele. Não. Como é essa blefaro sem corte? Blefaro sem corte. A gente tem um aparelhinhozinho, como se fosse um laserzinho, que pontua a pele. Pequenininho. E esses pontinhos vão fazendo processos inflamatórios, microprocessos inflamatórios na pele e vão trazendo novamente a pele de volta para o lugar, reduzindo o craquelado, aquele craqueladinho que a gente tem aqui embaixo. Sim, que aparece muito. Que aparece muito quando a gente vai fazer maquiagem, fica com raiva que a maquiagem não fica boa. Sim. Porque a pele já está mais flácida, então ele reduz a flacidez, ele traz de volta, ele faz uma retração da pele por conta desse processo inflamatório, e aí a gente tem a pele mais lisinha, mais organizada, como se fosse uma reconstituição mesmo, uma regeneração da pele que ele provoca. É mesmo? Pode ser feito no rosto todo, pode ser feito na mão, muito em mão de mulheres mais velhas. Olha, que legal. Mas aí tem esse problema. O sol, né? Sol, uso de protetor solar de altíssima potência, assim, 80%, 90%. Se pudesse encapar o paciente, falar, vai ficar guardadinho comigo aqui durante o período de cicatrização, a gente faria isso. O uso de substâncias clareadoras também, que vem em associação é necessário. A não exposição à luz azul, a luz, né, da gente aqui, celular. Celular também não. Não, porque micropigmenta. Porque quando você está fazendo isso, você faz esse procedimento, esse processo inflamatório reduz a atividade dos melanócitos. Altera, né? O metabolismo dos melanócitos, que são célulazinhas que vão trabalhar na pigmentação. Então, tem uma chance maior de hiperpigmentar a sua pele e manchar. Então, tem procedimentos que têm várias restrições. E quanto tempo sem celular? Não, o celular pode usar, assim, na primeira semana, tentar usar um pouco menos o celular, luz de computador também, que é luz azul, a sua exposição à luz azul e não ficar sem protetor solar. Protetor solar dentro de casa. Tem que direto. A gente recomenda passar até em cima do próprio protetor solar, um em cima do outro, depois fazer a higienização, skincare, né? Total da pele, durante esse processo de cicatrização, que dura em torno de uma semana. Então, a restrição grande é em uma semana. Entendi. Mas essa proteção solar, ela tem que ser extensiva a 30 dias. Quando eu vou ver esse paciente novamente, vai fazer aplicação novamente se ele precisar, e assim, dependendo do que a pele dele vai responder. A partir de quanto... Eu achei bem interessante, porque todo mundo reclama, né? Às vezes esse excesso de pele em cima e embaixo, né? E a gente sabe, né? Cada paciente é personalizado, né? Não dá pra gente, igual você falou, não é uma receita de bolo, né? Mas a partir de quantos anos pode fazer esse procedimento? Mesma coisa. Assim, as que vai apresentar pra gente são as pessoas que estão aí acima dos 25 anos. Os mais jovens não vão ter esse problema, né? Até por conta da constituição da juventude mesmo da pele jovem. Apresentando te incomoda, pode fazer avaliação.
E aí nós vamos avaliar para saber, opa, tem como fazer e tem resultado a bléfaro sem corte ou não? Realmente Uhum. você precisa de um procedimento médico, cirúrgico. Se tiver indicação de cirurgia, indicação de cirurgia. Se não, não. É a mensuração da quantidade de flacidez mesmo da pele que eu tenho. Aham. Então, te incomodou, você já pode fazer. Ah, No inverno, interessante. que é o É ideal. o ideal. Ideal. Por Senão conta do você... sol, Do né? sol, calor, mormaço, você preso dentro Uhum. de casa, todo mundo na praia, não é legal, É, né? Você vai sair da verdade. linha. E aí não É, dá para sair da linha porque a chance de mancha de é manchar é muito grande, alta. né? E aí a gente orienta o paciente bem em relação a isso, os protocolos, o que que ele deve fazer. Então, esse é um procedimento que tem Uhum. restrição. Mas o preenchimento, por exemplo, que a gente falou, não tem restrição nenhuma. Fez preenchimento, tem resultado imediato, você consegue ver no espelho na mesma hora. A gente só pede para evitar dormir, né, com o rosto aonde preencheu Ah, tá. durante um períodozinho, aí uns Aham. 2, 3 dias, mas já pode fazer atividade física, se faz atividade física, vida normal. Não tem nenhum tipo de alteração, não Não tem. dói, é Ele super pode, fez tranquilo. o procedimento, pode ir pra Pode pra academia? academia, Pode. pode pra academia, Ah, que ótimo, porque é tranquilamente. tranquilo, né? Não fica com essas Um monte de restrições, né? restrição, não. Aí eu falei de um que tem bastante restrição e de outro que É, não tem restrição, que é legal. tranquilo. E a gente pode combinar procedimentos, Pode e deve, na deve, mesma sessão? na mesma sessão. Então eu posso preencher e fazer minha toxina na mesma sessão? Posso. Sem problema algum, desde que não seja no mesmo espaço, né? Eu Ah, fiz a tá. aplicação de toxina, no mesmo espaço não é legal. Uhum, Mas não, a toxina é terço superior do uhum, rosto. Dá uhum. para fazer a toxina e aí eu posso fazer o preenchimento de terço inferior tranquilamente. Ou mesmo de um malar, mesmo o malar estando em terço superior, eu consigo fazer o preenchimento do malar e fazer tudo no mesmo dia. Posso fazer bioestimulador e toxina. Posso fazer bioestimulador e toxina também, Uhum. Mas dependendo da bioestimulador locação. e preenchedor? Não, Não. não, ou um ou outro. Um Ah, ou outro. pode ser a mesma região, né? Se é a mesma região. E tem alguns Entendi. bioestimuladores que auxiliam no processo do preenchimento. A hidroxapatita, ela auxilia, ela também tem um potencial de preenchimento, então ela dá uma volumizada. Aham. Já o ácido polialilático, ele não dá volume nenhum. Ah, é? É Ele que diferente. não dá o Ele que volume? não dá o volume. Mas a hidroxapatita dá um volumezinho. Então, Ah, tá. Eu achei que também é era o outro pulo. contrário. Não, a hidroxo que ajuda. Eu consigo colocar hidroxapatita em lugares de preenchimento. Se não for muito, se não Uhum, precisar realmente do preenchedor em si, uhum. resolve. E aí, na minha Entendi. marcação, a gente já coloca lá as areazinhas, os vincozinhos, pra gente colocar e já mata 2 coelhos ali numa cajadada só. E aqui, o procedimento é sem dor? Nenhuma, no nosso caso, nenhuma, porque você faz, nós vamos fazer ponto aí de anestesia, ponto Uhum. anestésico, sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. E Super é tranquilo. super tranquilo, super tranquilo. Tem que ter um bom conhecimento anatômico, tem Sim. que ser um profissional realmente preparado, treinado para que Uhum, eu não corra riscos aí de complicações, né? uhum, Porque a gente tem uma área, na área do nosso rosto, a gente está falando bastante de rosto, mas a área do rosto é uma área cheia de inervação, cheia de áreas de circulação importantíssimas, uhum. que tem que ter um preparo especial para você não correr risco nenhum. Então, você tem que ter uma técnica apurada para fazer, tem que procurar um profissional realmente que saiba o que está fazendo, Uhum. né? E eu sempre oriento o paciente, falo assim, ó, você está fazendo sua toxina comigo hoje, está fazendo seu preenchimento comigo hoje, pode ser que amanhã você esteja em outro lugar para fazer com outro profissional. Pergunta pro seu profissional o que ele está aplicando no seu rosto, você viu o Uhum. que é? Ele te explicou qual é a diferença de uma substância para outra? Ele te Aham. falou a indicação? Ele te mostrou? Eu sou tão enjoada que eu abro tudo na frente do meu paciente. Aham. Olha, o seu preenchedor tá aqui, o rótulo, o vencimento. Eu mostro tudo para ele e tudo fica no prontuário dele estruturado. Eu acho que isso é muito importante. E ele saber. Ele vai para um outro profissional fazer um outro procedimento e ele já sabe, ó, a toxina que eu Uhum. usei foi a da marca X. Aham. Daqui a tanto tempo eu falo, ó, daqui a tanto tempo, como eu falei, né? Vamos mudar um pouquinho de marca para o teu corpo reorganizar? Vamos mudar de marca. Então, Uhum. se ele sabe a marca, e muitas vezes eu pergunto, os pacientes chegam a primeira vez comigo e já fizeram com outros profissionais, e eles não sabem. Não sabe o Não que que foi sabem o que usado, né? foi usado, não viram Uhum. que foi para dentro da seringa, o profissional não mostrou, ou o profissional não disse quais são
os complicadores que podem aparecer Uhum. pós-procedimento. Não quer dizer que o procedimento deu errado, mas a resposta do teu organismo pode gerar alguma coisa. Então, Uhum. o paciente ele tem que estar ligado que aquilo pode acontecer, até para ele te avisar. Então, Sim. meu celular ele fica disponível. Meu paciente ele tem que tirar foto para mim diariamente de como está a área até o retorno dele. Eu sou chata com isso demais, porque o resultado demanda toda uma Uhum. interação e conhecimento do paciente sobre aquele procedimento que ele está fazendo. Não, com certeza. E não é ser chata, né? É ter cautela, né? Ter essa atenção, esse acolhimento com o paciente, né? Que realmente é Também. muito necessário. Todos os dias a gente bate papo. Aliás, a gente bate papo até ele fazer o procedimento, né? E ir Aham. até o consultório. Quando chega lá, parece que já me conhece. Sim. E depois, toda a prestação Uhum. de como que vai ficar até o final, se teve algum problema, se precisa usar alguma medicação. Eu sempre Aham. pergunto, tá usando alguma medicação? Porque tem medicações que têm interação com algumas substâncias e não podem, Influencia, né? influencia. E tem procedimentos, por exemplo, na toxina. Tem pacientes que têm cefaleia, dor de cabeça durante 3 dias Já ouvi pós-toxina. falar. E aí, esses pacientes, não é legal que eles estejam utilizando anti-inflamatório, qualquer tipo de medicação para dor, É mesmo? porque interfere com a toxina, faz ação química com a toxina e reduz o efeito da toxina. Aí a volta e fala assim: não diminuiu as marcas como da primeira vez. Falei: o que você tomou? Por quê? Você é bruxa? Você é mágica? Eu falei, não, você fez Já alguma sabe, né? coisa. Com certeza. E aí a toxina não reage da maneira que deveria e tem que reaplicar tudo de novo. Ela não pode tomar, por exemplo, remédio de dor de cabeça depois? Pode, a gente pede para tomar uma medicação específica. Uhum. Não sei se eu posso falar o nome, pode? É de remédio? Se não puder. Remédio de dor de cabeça, né? Remédio de dor de cabeça. É porque nem todo remédio de dor de cabeça tem É. essa substância. Ah, Então, é uma entendi. substância específica Ah, é que, olha, mesmo? toma só essa medicação. Que E me legal. avisa se você precisar tomar qualquer outra coisa. Ou, no meio do caminho, fez uma inflamação de garganta, precisa fazer um antibiótico. Então, ou vai fazer a toxina, falou, Rafael, eu Uhum. tô usando antibiótico. Não, vamos esperar Tem... passar? Aham. Passa tudo, acaba o antibiótico, depois você vem ao consultório e faz a sua toxina. Espera, porque vai ter interação medicamentosa com a toxina, não é legal. Então a gente pede para esperar. Se tiver usando e tem que usar por Legal. longos períodos de tempo, aí o Uhum. paciente faz a escolha, ó. Pode ser que o teu resultado tenha interação e a gente não tenha o Uhum. mesmo resultado que a gente teve antes. Mas se tem indicação médica que precisa usar o remédio, a gente não vai suspender por conta da toxina, claro que não. Aham. Mas assim, a gente pede cautela com as medicações e avisar pra gente todas as medicações que estão sendo usadas para ver se não tem interação. E por isso que também é muito importante, né, a consulta, né, a anamnese, que não é só chegar e aplicar, Não, né? não. É no mínimo sentado na minha frente aí 1 hora, batendo um papo, Uhum. conversando, Para entender, né, conhecer. para entender você como paciente, quais são as suas expectativas, Sim. o que você entende daquilo que você está procurando. Uhum. Será que aquilo que você está procurando é aquilo mesmo? É aquele procedimento ou você tem indicação de outro procedimento? Uhum. Isso mesmo. Porque às vezes as pessoas veem aquela ilusão, né? Ah, eu vi isso aqui no Instagram, minha amiga fez, né? Também Minha quero isso amiga fez aqui, é ótimo. né? É, tem muito. Minha amiga fez, mas a minha amiga aplicou 2 ml. Eu falei, mas você não Isso. precisa de 2 ml. Aham. Você precisa de menos. Ou Sim, não, você vai precisar de mais do que isso. Não, mas fulano fez só com 1 ml, deu certo. Eu falei, mas o seu rosto não é igual ao rosto da sim, outra pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. sim, verdade. E existe, sim, algum procedimento específico para uma demanda, né, de pessoas, por exemplo, acima dos 60 anos? Porque quando você falou de preenchedor, que dá esse resultado imediato, então a pessoa já pensa assim, tô com 60, 70, já tô com o rosto, né, mais murchinho, né? Aham. Ah, vou encher de preenchedor, né, porque aí vai dar aquela esticada, vai dar aquele viço. Isso é recomendado? Posso fazer preenchedor? Posso. Mas a indicação inicial é o bioestimulador de colágeno. Porque quando a Uhum. gente estimula o colágeno, que é a sustentação, a nosso alicerce aí de novo da casa, ele vai conseguir fazer o preenchimento, porque provavelmente ele vai precisar do preenchimento por conta, né? Uhum. Vamos pensar numa pessoa mais idosa, mais Sim, vincadinha. sim. Então, ele vai precisar do preenchedor, ou ele vai precisar de outros bioestimuladores, como o fio de PDO. A gente não falou do Uhum. fio de PDO, mas o fio de PDO é um bioestimulador. Ele não é, como a maioria das pessoas acha,
um procedimento para sustentar, de repuxar. Ele é um fio de sustentação também, porém o objetivo maior dele é bioestimular. Ele é um excelente bioestimulador, que a gente pode associar. Além dos ácidos poliláticos e hidroxapatita, o PDO também ajuda muito nisso. Mas faz separado. Separado, são coisas separadas. Mas tem indicação e pode ser feito junto, um com o outro. Eu sempre, às vezes, ficava pensando sobre essa questão dos fios. Quando vocês falam que ele também bioestimula, mas às vezes eu vejo assim, a pessoa coloca 3 fios de cada lado, né? Acho que coloca até mais, né? Nossa, dependendo do mais. Então, assim, ele estimula naquele local que o fio está, ou ele consegue fazer uma expansão disso? Daquele local. Só naquele local. Naquele né? local. Ele é mais restrito. Por isso que a indicação dele é mais pontual. Primeiro a gente faz um maior, o que massageia, né? Inicialmente, pensando no início de tratamento, e o fio ele vai mais para o fim do processo. Sim. Por quê? Porque se eu precisar de muitas áreas para bioestimular, eu vou precisar de um número de fios absurdo. Muito Entendi. grande. Os 3 fiozinhos não vai fazer nem cosquinha. Né? Se tiver muito despencado, muito pesado aquele rosto, aquele fio vai quebrar. Que ele vai quebrar mesmo, independente. Ele dura um período de tempo, ele se quebra, se transforma em bioestimulador e aquela área é como se eu tivesse uma cicatriz de colágeno. Essa cicatriz de colágeno é que faz o repush, é o que faz o lifting que as pessoas esperam do fio de PDO, não é o fio em si. E aí, se a indicação não for feita de forma correta, a impressão que a pessoa vai ter é essa. 2, 3 dias, uma semana, uai. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque o rosto dela precisava de outras substâncias anteriormente para que o fio tivesse a efetividade que deveria. Somente o fio, não. Ele vai tratar aquela área onde ele foi colocado. Especificamente. É mesmo. Entendi. Eu vejo também algumas pessoas fazendo fio para levantar, Fox né, eyes. o arco da sobrancelha. Me conta. É só o levantamento? Esse fio é diferente? Ou ele também vai estimular colágeno aí nessa região? Também vai estimular colágeno. A principal função do fio não é de levantar. Não é? É segunda função dele, né? É o de Tá. bioestimular. Então, ele vai fazer o bioestímulo de colágeno e ele vai levantar. Inicialmente, ele levanta muito mesmo, né? Tem alguns colegas que postam aí antes e depois. Sim, né? Fica bem alto. Mas 2, 3 dias, até 4 dias depois, dependendo do metabolismo de cada um, a gente tem uma quedazinha. O fio ele vai se partindo, literalmente, e vai produzindo essa cicatriz aí, entre aspas, de colágeno que acontece. Que vai manter esse lift. Então, inicialmente fica bem alto, mas depois vem voltando e vai ficar mais normal, que é o que a gente espera. Aí do Fox Eyes fica lindo, 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 lindo. É, eu tenho visto ficar bem legal. Fica bem né? legal. E é legal para às vezes que não sei se funciona também, né, para quem tem um pouquinho mais dessa flacidez, Funciona, né? Tipo, funciona. E pode associar, né, com a bléfaro, sem corte e o fio depois, sustentar. Que aí O já fio vai é ficar aquele tudo... pim da fada madrinha no Aham. final, só pra abrir. Nossa, isso é bem bacana também, né? Porque a gente começa a aprofundar em todos os procedimentos e a gente vê que tem tanta opção. Tem. E o que eu mais vejo é aquilo, né? Ah, porque minha amiga fez e funcionou, né? Funcionou para ela. E conversando com você, eu reafirmo, né, sobre isso, que realmente cada pessoa é individual e não adianta a gente chegar com uma expectativa de outra pessoa, né? Que Sim, visualizou de outra pessoa. sim, O seu tratamento é totalmente diferente. sim. Isso é tão importante, a gente fala disso na anamnese, sobre as questões psicológicas da harmonização, né? Eu preciso entender qual é a expectativa desse indivíduo em relação à harmonização e o que de psicológico ele está preparado para o que ele vai ter de resultado, né? O que ele sim. pode, o que ele não pode fazer Sim. dentro daquele contexto. Então, eu tenho que ter noção de quem está na minha frente. Mentalmente falando, de equilíbrio emocional mesmo. Porque se ele não tiver, nós somos profissionais da saúde, podemos indicar outros profissionais. Eu vou ter um profissional ao meu lado, que é o psicólogo, que vai me ajudar na contextualização do ser daquele indivíduo, porque senão eu vou ter problemas. Ele não vai ter nunca o resultado, né, que ele gostaria. Porque não é a expectativa dele. Eu não vou atingir a expectativa dele. Se ele quiser uma transformação de pessoa, eu quero ser a nova Gisele Bündchen, mas ele não é Gisele Bündchen, ele é outra pessoa totalmente diferente. Ele não vai nunca ser Gisele Bündchen. Então, também de não indicar a harmonização. Ele não tem preparo para fazer
aquele tipo de procedimento, emocionalmente falando. Ele não Uhum. vai atingir a expectativa. Então, ele vai sair aqui do meu consultório, vai para outro consultório tentar fazer outra Sim, coisa, sim. e assim, e aquilo só vai fazer mal para ele. Então, ele sai do consultório com uma indicação de buscar um psicólogo, de buscar Sim, fazer uma um terapia, né? auxílio, exatamente, e voltar, continuar querendo ser belo ou bela dentro desse contexto, mas é necessário, né, de volta o Uhum. harmonizar. A gente não transforma, a gente harmoniza. Sim. Quando tem indicação de harmonização. E aí, dentro das indicações, tem essa questão emocional aí ligada. Nossa, com certeza. E você já teve algum caso de paciente? Porque eu vejo muito assim, ai, coloquei 1 ml na boca. Ah, quero mais. Aí achei que ficou pouco. Aí vai lá e coloca mais. Daqui a pouco já tá quase com 5 ml na boca. Sim, tenho, mas sofre na minha mão, porque eu não faço. Não faço. Eu falo, fulano, olha, não tem indicação. Olha pro seu rosto. Tá Uhum. lindo. Vamos ver as fotos anteriores. A gente tem, né, todo o arsenal de fotos do Sim. paciente. Olha as fotos anteriores. Olha como você tá harmônico, tá tudo certinho. Vou pra régua, literalmente, pra matemática. Olha aqui, ó, de um lado do outro tá exatamente igual. Não vamos colocar pra quê, Aham. né? Não. Ó, bateu o pé, eu quero. Eu não faço. Não faço. Vai sair fora do contexto e vai dizer, foi a doutora Rafaela quem fez. Não fui eu. Uhum. Não faço. Só faço realmente se tem indicação. Você realmente restringe. Se restringe, ou vai ficar desarmônico, ou não vai, não cabe aquilo naquele rosto, não tem Sim, indicação, sim. não fazemos. Não fazemos. E às vezes acontece de procedimentos de, eu quero uma boca, mas na verdade você tem boca, o que você não tem é queixo. Aí Aham. mede, mostra a harmonia para ele, desenha isso no computador, mostra a harmonia e fala assim: olha, você com queixo, sua boca vem para frente. Você não precisa de boca, você precisa de queixo. E aí a gente Uhum. desenha o paciente junto com ele, vai mostrando para ele todas as necessidades que ele tem na Assim, avaliação. a avaliação é tudo, né? Se É não tudo. tiver essa consulta inicial, né? Realmente, às vezes, você vai fazer um procedimento que não é indicação, não é aquilo que você precisa, e o que você precisa você está deixando de fazer, né? Exatamente. Não tem harmonização via Facebook, É. via Instagram. Não tem avaliação assim. A avaliação é tete a tete, você tem que ver o paciente, É. você tem que conhecer o paciente, você tem que entender a expectativa dele, você tem que entender o quadrante emocional desse paciente para você Uhum. fazer a indicação. Não é simples. Então, é o tempo que você vai ter um gasto maior com esse paciente de ambientação, é no primeiro Uhum. momento, é conhecendo ele, é sabendo como ele está. Isso aí é essencial que aconteça. Então, acontece muito do pessoal ficar no É, Instagram. né? Querer Eu quero fazer. orçamento, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Uhum. eu não te vi. Como é que eu vou fazer um orçamento para Sim, você? Como é que eu vou fazer sim. planejamento? É um planejamento mesmo. Uhum. É um arquiteto de rosto, né? Ou um arquiteto de corpo. Eu estou arquitetando uma nova estruturação para o seu rosto, para o seu corpo. Então, eu preciso medir, eu preciso ter você ali. Nenhum Sim. arquiteto faz um projeto de casa sem não visitar a casa. É a É, mesma coisa quem trabalha com harmonização facial, é corporal. verdade. É verdade. E, ô, Rafaela, tem alguma contraindicação para as pessoas mais velhas, idosas, assim, para poder fazer, né, os procedimentos? Porque hoje, né, a gente vê na mídia, né, às vezes uma pessoa bem mais velha, como já aconteceu com alguns famosos, né, que fez preenchimento, né, e aí cai ali na boca das pessoas, né? Ah, ficou muito, né? Ah, deu essa reação, deu aquela, né? Tem alguma contraindicação? Contraindicação não, tem cuidados Uhum, que a gente tem que ter. Não tem contraindicação, né? Precisa de ter determinados cuidados com o paciente. uhum, Quem é o paciente que está na sua frente, quantos anos ele tem, qual é a qualidade da pele que ele tem, para a gente tentar mensurar a uhum. resposta que ele vai ter. O profissional, ele não tem na mão 100% da resposta do indivíduo, porque cada Aham, metabolismo é um metabolismo. Mas eu já sei que o indivíduo de 95 anos, a chance dele ter um edema expressivo no rosto, porque eu fiz uma injeção de preenchedor, é muito maior do que o indivíduo de 40 anos. Então, uhum, se eu já sei que isso vai acontecer, eu posso, de repente, trabalhar com menos quantidade de produto aham, inicialmente e esperar a resposta. Que aí eu vou medir ele com ele mesmo, uhum. né, como Entendi, resposta. Então, isso é importantíssimo. entendi. Faz total diferença. Se ele vai voltar no meu consultório a semana inteira, não tem problema.
O que importa é o resultado que ele vai ter e o quanto de segurança eu tenho das respostas que ele está tendo. Uhum. Isso é fundamental. Porque eu vejo assim, às vezes as pessoas querem uma transformação, né? Imediatista. Imediatista, né? E também muitos, eu vejo assim, muito dividido. Muitos querem natural e outros já querem aquela coisa que você bate o olho e fala, você mudou, né? Até onde esse equilíbrio é saudável para a gente poder realmente envelhecer bem? Eu acho que para envelhecer bem em relação aos procedimentos, é super necessário que o paciente ele tenha noção do que o procedimento vai gerar nele, para ele entender a expectativa Uhum, que ele precisa. E ah, o tempo de avaliação com a gente ali, os uhum. retornos necessários, eu acho que é o fundamental. Então, realmente ter o acompanhamento com o paciente ali, né? Sim, é fundamental. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Rafaela, ó, estamos finalizando aqui o nosso podcast, né? Foi fantástica essa conversa. A gente explicou bastante, né? Tem muito mais coisas sobre rejuvenescimento que a gente pode falar aqui, Sim. né? São... Eu ainda fiquei na metade das perguntas que eu ia te fazer. É que o bate-papo foi indo, foi fluindo, né? Foi bem bacana. Você esclareceu muitos aspectos, né? E trouxe alguns pontos também bem curiosos, né? Que às vezes as pessoas não falam, né? Sobre como funciona, como a nossa pele reage, né? Como o nosso corpo reage, que isso é muito legal. E quero até já deixar aqui um convite para você participar de um próximo episódio com a gente poder falar Ah, mais, venho né? sim. Tem muitos mais procedimentos. Você falou da blefa sem corte, eu já falei, oi, pô, peraí, né? Tem A gente não muitos tinha comentado sobre isso. Tem procedimentos. muitos procedimentos, né? Tem muitas possibilidades da gente conseguir realmente rejuvenescer com saúde, saudável, sem ser aquela coisa agressiva, né? Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, foi excelente. Foi muito bom. Gente, ó, eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais da doutora. Os melhores momentos também vão estar compartilhados nos nossos perfis. Não se esqueça de seguir o canal, ativar o sininho e curtir para ajudar o canal.